Olá pessoal, mais uma vez compartilhando um estudo da palavra com vocês e hoje o nosso tema é Eu sou a luz do mundo, uma afirmação de Jesus. E no estudo anterior nós vimos como Jesus se colocou como o pão da vida. Foi como o pão da vida que ele desceu dos céus ao encontro da humanidade, o suprimento espiritual. Contudo, seu principal objetivo foi o de trazer vida eterna a todos quantos se achegam a ele pela fé. E hoje, então, o estudo é sobre a expressão Eu sou a luz do mundo. Sabemos da extrema necessidade da luz em nosso dia a dia. Imagine a Terra sem a luz solar. Sem dúvida seria um caos. Imagine também um apagão permanente em nossas noites. Isso nos traria consequências terríveis, uma vez que somos hoje dependentes da energia elétrica. Foi a partir da observação sobre a grande necessidade da luz que Jesus afirmou: Eu sou a luz do mundo. E como luz do mundo, Jesus nos dá senso de direção. Uma das características da luz é abrir caminho, iluminar o que vem adiante. Todos nós sabemos da utilidade dos faróis do carro, por exemplo, para dirigir quando está escuro. Quem também dispensaria o uso de uma lanterna para iluminar uma trilha numa caminhada noturna? Além disso, a falta da luz nos exemplos citados pode nos levar a sofrer danos irreparáveis. No caso do carro, acidente envolvendo a perda de vidas e bens materiais. Na caminhada noturna, há riscos de sermos picados por cobra, tropeços, quedas, além de outros perigos. Diante destes dois exemplos e de alguns outros que poderíamos citar, somos levados a crer na grande necessidade da luz para nos trazer senso de direção. Precisamos da luz para andar com confiança. Se dependemos da luz natural para nos dar direção e iluminar nosso caminho, muito mais dependemos da luz divina para sermos conduzidos a um relacionamento com Deus. Observe em João 8,12 a seguinte frase: Quem me segue nunca andará nas trevas. Andar nas trevas, no dizer do Senhor, é caminhar sem a luz de Deus, no mundo totalmente envolvido por escuridão. Certamente, a pessoa sem Deus caminha sob a orientação do príncipe das trevas, o diabo. É por esta razão que o apóstolo Paulo, ao falar do processo de salvação, nos diz que Jesus nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Isso está em Colossenses capítulo 1, o versículo 13. A palavra de Deus nos fala de como podemos fazer de Deus o nosso guia, nossa direção. O Salmo 43, o versículo 3 e 4 diz: Envia a tua luz e a tua verdade. Elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Então irei ao altar de Deus, a Deus, a fonte da minha plena alegria. Com harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus. A luz, neste caso, nos conduzirá para o monte de Deus, ao seu altar. Em outras palavras, é a luz divina que nos leva à presença de Deus, onde reina verdadeira alegria. Longe da presença divina, o ser humano está em trevas. O Salmo 119, o versículo 105 diz: A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Aqui o salmista entende que a palavra de Deus é a responsável para iluminar o caminho. Deus e a sua palavra são um só. É por esta razão que Jesus foi apresentado por João no Evangelho como sendo o Logos, o Verbo, a palavra. Evangelho de João, capítulo 1, o versículo 1, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. E ainda em Provérbios, capítulo 6, o versículo 23,
Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Provérbios 4,18 diz: a vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Quando andamos na presença de Deus e permitimos que a luz de Sua palavra ilumine nosso caminho, nossa vida brilhará com tanta intensidade que será comparada ao brilho do sol. No dizer de Jesus em Mateus 5,16, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. No dizer de João, em 1 João capítulo 1, versículo 5, diz: Deus é luz, nele não há treva alguma. Se fizermos de Deus o nosso guia para nosso caminho, certamente não andaremos em trevas espirituais, mas sob a orientação da verdadeira luz. Como luz do mundo, Jesus revela o escondido. Essa é outra característica da luz: revelar o que está escondido. Ao receber o facho de luz, aquilo que estava encoberto vem à tona, aparece. Nada fica oculto ao brilho da luz. Deus é luz e nada fica encoberto aos seus olhos. No dizer do profeta Daniel, lá no livro de Daniel, capítulo 2, o versículo 22, revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas, e a luz habita com ele. Observe as 3 frases importantes no texto. Revela coisas profundas e ocultas. Deus tem o poder da revelação, da transparência. Tudo se torna claro em sua presença. Conhece o que jaz nas trevas. Podemos lembrar aqui de uma trama montada por um casal, Ananias e Safira, lá no livro de Atos, onde eles tentaram enganar a Pedro e aos demais apóstolos acerca do valor real de uma propriedade vendida para ser doada à igreja. Lá em Atos capítulo 5, do versículo 1 a 11, enquanto a trama era montada, os olhos do Espírito Santo acompanhavam cada movimento e no momento certo trouxe através de Pedro a revelação, culminando assim com a morte dos envolvidos. A luz habita com ele. Deus habita em luz. É por esta razão que na eternidade não haverá necessidade de qualquer iluminação, uma vez que a presença de Deus será a luz que iluminará a cidade. Apocalipse 22, o versículo 5. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de uma candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará e eles reinarão para todo sempre. Como luz do mundo, Jesus gera vida. A luz também é indispensável para gerar vida. Não somente a humanidade e os animais, com raras exceções, necessitam de luz para viverem e desenvolverem a vida, como também a grande maioria de plantas, insetos e etc. Sem luz, a vida quase seria extinta na Terra. Dentro dessa perspectiva, Jesus declarou: quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ao recebermos o Filho de Deus, a luz do mundo, nosso interior brilhará intensamente. Recebemos uma nova vida que é gerada em nós pela palavra da verdade. 1 Pedro 1,23. Vocês foram regenerados, não de semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Um detalhe significativo para lembrarmos aqui é que aquele que não tem o Filho de Deus está em trevas e vive à sombra da morte. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Mateus 4,16. Esse texto é uma aplicação de uma profecia de Isaías referente ao ministério do Messias, Jesus Cristo, lá em Isaías 9, versículo 1 e 2.
Certamente, com o nascimento de Cristo, a luz brilhou para aqueles que estavam nas trevas. Somente o Filho de Deus tem o poder de resgatar quem vive na terra da sombra da morte. Outro detalhe nos é transmitido por João no início do Evangelho, quando diz: nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. João 1:4. Observe como esta declaração nos mostra de maneira clara que a palavra, Jesus, é o detentor da vida. E esta vida, ao ser transmitida, se constitui na luz dos homens. Há aqui um paralelo importante entre luz e vida, que precisamos considerar. Quem segue Jesus tem a luz da vida. João 8:12. Porém, de acordo com os textos a seguir, veremos que essa luz da vida foi rejeitada. Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 6 ao 9. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Em João 3, 19 e 20 diz: este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que suas obras sejam manifestas. Embora muitos tenham rejeitado a luz da vida, tem as pessoas que a receberam e passaram a desfrutar da verdadeira vida. João 3:21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Quem são estes que são praticantes da verdade? São aqueles que receberam a luz da vida em seu coração. Como luz do mundo, Jesus confiou o poder de iluminar a seus seguidores. Em João capítulo 9, versículo 5, Jesus disse: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Se olharmos com atenção ao texto bíblico, iremos notar a existência de um advérbio de tempo, enquanto, o que nos sugere que o Senhor está limitando o seu tempo de iluminação no mundo, ou seja, chegaria um tempo em que a luz poderia deixar de brilhar. Porém, para que isso não acontecesse, Jesus deu a seus discípulos o poder de lançar luz neste mundo. Em breve, Jesus iria para a cruz, ressuscitaria, ficaria com os discípulos 40 dias e então subiria aos céus, lá em Atos 1:10. A luz estava se retirando, porém, para que o mundo não ficasse sem a luz divina, o Senhor providenciou a permanência dela através daqueles que o receberam como Salvador, como seu Senhor. Enquanto Jesus estava no mundo, a luz brilhava através dele. Agora ela brilha através de nós, os filhos e as filhas de Deus. Vejamos, Mateus 5, versículo 14 a 16. Jesus diz: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Devemos considerar o exemplo dado por Jesus. Uma cidade edificada sobre um monte fica visível a longa distância, tanto durante o dia como também durante a noite, quando as luzes são acesas. No texto, o Senhor fala de outro exemplo, da candeia, que ao ser acesa, deveria ser colocada numa posição em que a sua luz se expandisse para todos os cantos da casa. Caso contrário, perderia o sentido, a sua função de brilhar. Assim como a cidade edificada sobre o monte e a candeia colocada numa posição de destaque para brilhar, os discípulos de Cristo devem ser destacados através do brilho de sua vida em Deus.
Caso, como filhas e filhos de Deus, não cumpramos nossa missão de lançar luz ao mundo, não estaremos cumprindo o propósito para o qual fomos chamados. Lá em Filipenses 2,15, o apóstolo Paulo escreve: para que venham tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. É neste mundo totalmente entregue à maldade e perversidade que devemos fazer aparecer a nossa luz. Através de uma vida reta diante de Deus, estaremos resplandecendo como estrelas. Enquanto estava no mundo, Jesus era o iluminador. Agora essa função foi dada à sua igreja. É nossa responsabilidade como depositários da luz de Deus irradiar essa luz a todos os cantos e recantos do mundo no qual nós estamos inseridos. E para concluir, vimos hoje então outra característica de Jesus ao colocar-se como luz do mundo. Como luz do mundo, Jesus nos dá direção. E como luz do mundo, Jesus revela o escondido. E Jesus, como luz do mundo, gera a vida e também nos coloca como depositários de sua luz, aqueles que resplandecem a luz do Senhor. Se nos colocarmos debaixo da autoridade do Senhor, certamente teremos a direção para os momentos difíceis de nossa vida. A vida de Deus é gerada em nós pela palavra e, ao mesmo tempo, seremos incumbidos de espalhar a luz divina àqueles que vivem na terra da sombra da morte. Somos hoje a luz do mundo. Devemos continuar o ministério a nós confiado pelo Senhor. Que Deus te abençoe.